O Ayurveda e o Yoga podem contribuir significativamente para tratamento de TDAH? É sério? É sério, sim. E eu vou te contar como hoje. Mas eu não vou te contar hoje como sobre o TDAH. Eu quero contar sobre um ponto específico, que é esse relacionado aos comportamentos mesmo, esse relacionado com a impulsividade, com o déficit de concentração, com a oscilação de humor. Como é que o Ayurveda e principalmente o Yoga pode contribuir para que você, se você tem TDAH, dê um salto na qualidade do seu tratamento, beleza? Mas antes você já sabe, tá aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se tiver no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast e ative as notificações. Bora pra vinheta e vem conversar sobre esse tema importantíssimo. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Primeira coisa fundamental, diagnóstico. Olha só, tem muitos adultos, né, da minha geração principalmente, que foram descobrir que são portadoras ou portadores de TDAH, que é o famoso déficit de atenção, né? Depois de grandes, né? Depois de gente grande, depois de adultos mesmo. E que bom que descobriram, por um lado. Por quê? Porque quando você tem o diagnóstico, você sabe exatamente com o que você está lidando, então você consegue ferramentas para cuidar disso. E ao mesmo tempo, por que eu comecei pelo diagnóstico? Porque é importante, se você sofre com muitos ou com alguns dos sintomas que eu vou falar aqui, é importante que você procure um médico ou uma médica qualificada para fazer esse diagnóstico realmente, saber se você de repente tem ou não o déficit de atenção aí, TDAH, tá bom? Então eu comecei por aí porque é fundamental ter diagnóstico. Agora, imagine o seguinte, não tenho diagnóstico, já fui ao médico, não tenho nada disso, mas também tenho algumas dessas coisas que uma pessoa que é portadora de TDAH tem. Esse episódio me serve? Serve. Serve muito, tá? Aí nesse sentido você utiliza coisas que eu vou falar aqui, porque eu vou falar um passo a passo bem legal. Então vamos lá. Primeira coisa, eu deixei até anotado aqui, ó. Características muito comuns, né, de pessoas com TDAH ou portadoras de TDAH. Então, a primeira delas, que todo mundo sabe, dificuldade de atenção sustentada, que é aquela de você conseguir permanecer a sua atenção em uma única atividade ou em determinada coisa que você precisa fazer. Impulsividade, hiperatividade, dificuldade em funções executivas. Claro, porque quando a gente precisa executar alguma coisa, a gente precisa de uma sequência de ordenar uma sequência de coisas, ou pelo menos ter uma organização, né, que começa aqui e termina aqui, por exemplo. Se eu tenho dificuldade de me concentrar em algo que é um pouco mais longo, muito provavelmente eu também vou ter dificuldade, então, de executar alguma coisa que precise mais de atenção e de cuidado, assim, com essa coisa da concentração, né? A ideia da dificuldade de controle emocional, esses são os principais sintomas que aparecem em portadores de TDAH em diferentes graus. E por que é importante dar ênfase para essa coisa de que em diferentes graus? Porque não significa que uma pessoa vai ter todos esses, não significa que eles vão ser super fortes, não significa nada. Não significa que um não pode ser pior que o outro sintoma para uma pessoa e para outra diferente, assim por diante. Todo diagnóstico de doenças que estão relacionadas com a questão mental, elas são muito difíceis, porque, na real, o grau de incidência da doença, vamos dizer assim, em uma pessoa, ele pode ser muito diferente da outra. Então, é por isso que, muitas vezes, a pessoa começa a utilizar determinado medicamento e ela fica anos, às vezes, ajustando, porque é super diferente, os graus são diferentes, então cada pessoa é uma pessoa e assim por diante. Agora, no caso de TDAH, a gente sabe que tem pessoas que precisam de medicamento e beleza, e tem gente que não precisa de medicamento.
ou que precisa bem pouco, enfim. Esses graus, eles incidem também em qual tipo de medicamento e na dosagem desse medicamento para essas pessoas, tá? Hoje, a gente não vai tratar aqui de medicamento porque não é a minha área. Eu sou uma profissional do Ayurveda, do Yoga. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar de outros tipos de terapia que contribuem tanto com pessoas que tomam medicamento, quanto com pessoas que não tomam medicamento, mas que apresentam esses sintomas que eu acabei de falar aqui no episódio do TDAH, beleza? Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Existem abordagens de tratamentos para TDAH que a gente chama de neurofeedback. Ou seja, essas técnicas, elas são técnicas terapêuticas que elas vão envolver a regulação da atividade cerebral. Por exemplo, a mais conhecida talvez seja a terapia cognitivo-comportamental, que é bem interessante para quem tem TDAH. Agora, o Ayurveda e o Yoga, eles podem entrar também nesse tipo de técnica terapêutica. E por quê? Justamente porque a gente lida o tempo inteiro com essa questão relacionada ao comportamento. E aí eu não estou falando comportamento no sentido... em um sentido moral, não. Ai, pessoa boa, bem comportada, não, eu tô falando de comportamento nesse sentido das emoções, de como a gente reage diante de situações de estresse, de como a gente consegue aumentar a concentração ou aumentar essa capacidade de concentração, de como a gente se organiza e tudo, e assim por diante. E o mais legal é que quando eu estava estudando, olha só que legal. Aliás, antes de eu falar o mais legal, eu comecei a estudar essa questão aqui esses dias do TDAH porque eu fiz uma votação lá no Instagram, nos stories, e eu falei assim, tô pensando aqui em fazer uma aula para os stories sobre diferentes temas e coloquei lá alguns temas. Eu falei, o mais votado vai ser o tema que eu vou fazer a aula nos stories. E a relação meditação e TDAH foi a mais votada. Essa aula vai ao ar no sábado agora. Então, dá uma pausinha aqui no vídeo, nesse episódio do podcast, vai lá no meu Instagram, @vangravino, segue, já ativa as notificações, porque a aula de TDAH e meditação tá muito legal e eu só vou colocar ela lá nos stories, beleza? Voltando agora e continuando então o nosso papo por aqui. Por que eu lembrei disso? Porque eu fui ler alguns artigos científicos que relacionavam yoga, principalmente, e TDAH. E em um desses artigos, o que eu encontrei? Eu encontrei, literalmente, uma sequência que podia ter saído, sei lá, de qualquer artigo de yoga, de qualquer artigo de Ayurveda e saúde mental, por exemplo. E eu quero comentar essa lista contigo. Olha como é legal. Então, são técnicas de autorregulação. A ideia principal aqui, qual é? É que uma pessoa portadora de TDAH, ela comece a utilizar essas técnicas e, a partir do momento que ela começa a utilizar essas técnicas, ela vai tendo um avanço progressivo. Então, não é que do dia para a noite tudo vai mudar. Não. O avanço é progressivo, mas pouco a pouco ela vai... Aí eu vou falar na linguagem do yoga. Tomando consciência daquilo que vai acontecer antes de acontecer. Então, seja a impulsividade, seja a oscilação de humor, seja lá o que for, ela consegue perceber os sinais disso se manifestando antes da coisa mais complexa se manifestar. Antes da impulsividade tomar conta, antes, sei lá, da irritação, sei lá do que tomar conta, da tristeza, irritação, ansiedade, enfim. Antes desse sentimento ruim tomar conta dessa pessoa, ela consegue se ligar e se readaptar. Ou seja, opa, pezinho no chão, dá para eu fazer isso aqui. Por isso que eu estou dizendo que são ferramentas poderosíssimas e que você pode usar tanto se você toma medicamento, quanto se você não toma. Que técnicas são essas? Então, primeira, respiração profunda e relaxamento. Por quê que o artigo científico indica isso daqui? Porque essa prática, então,
quando ela é incorporada no dia a dia, ela vai promover calma e concentração. Linguagem do yoga. Todas as vezes que a gente indica fazer técnicas de respiração, meditações guiadas, relaxamento, yoga nidra e etc., a gente diz, você trabalha diretamente com o seu sistema nervoso central. Ou seja, você está trabalhando essa resposta ao estresse para ela deixar de ser automática e você passa a estar no controle dessa resposta. Ou seja, você ganha consciência, você expande a consciência e não simplesmente reage a situações estressantes que te levam, por exemplo, a uma crise de ansiedade. Então, isso é muito legal, isso é muito poderoso. Segunda coisa que eles colocam aqui é a visualização positiva. Isso é sensacional, que é imaginar o sucesso antes de iniciar a tarefa que você precisa fazer. Por quê? Porque isso fortalece a confiança. Então, uma técnica de visualização, que é essa ideia de que linguagem aí, sempre vou utilizando, fazendo um paralelo com a linguagem do yoga, tá? O que a gente faz nas visualizações? A gente concretiza alguma coisa emocionalmente no corpo, na mente, a gente registra, então, na nossa mente e corpo, algo antes de acontecer. Por quê? Porque quando a gente tem esse registro, o nosso cérebro lê como se aquilo já tivesse acontecido. E aí ele fica fácil. A gente consegue muito mais rapidamente exercer ou executar determinada tarefa, tá? Aí vem a autoavaliação regular. Reservar breves intervalos para refletir sobre o progresso e fazer ajustes. Isso vai contribuir para um gerenciamento mais eficiente, que basicamente é quando a gente consegue fazer um processo aí de autoconhecimento. Né? As práticas meditativas, elas têm muito a ver com isso, de parar e ir se percebendo, de parar e ir respirando, de parar e se dando conta daquilo que é negativo e daquilo que a gente quer mudar, de que a gente escolhe mudar. Então, é bem legal também. Gerenciamento do ambiente para minimizar distrações, manter os espaços de trabalho organizados para facilitar a concentração. Aqui é bem interessante, quando a gente fala de saúde, por exemplo, em relação ao Ayurveda, tem um segmento do Ayurveda que está diretamente relacionado com essa ideia do ambiente. E que do quanto essa energia do ambiente, ela é fundamental também para a nossa promoção de saúde. E a gente não precisa fazer grandes reflexões para saber disso, não é verdade? Quando a gente está com tudo muito bagunçado, com tudo muito cheio de coisa no ambiente, a gente precisa terminar um trabalho, parece que é sempre mais difícil. Aí, de repente, a gente fala, epa, vamos parar tudo, vamos arrumar tudo, deixar tudo lindo, deixar a energia fluindo, deixar tudo bem bonito. Não fica mais leve? Eu tenho certeza que você já experimentou isso e que você já sabe disso. Então, vamos exercer. Quem é portador ou não de TDAH é fundamental. Alcançar metas e tarefas. Aqui eu tenho algo que eu sempre digo dentro dos meus programas de reequilíbrio de saúde, de desinflamação, e que a gente vai conversar na segunda-feira também, ou na terça-feira, na Imersão Mente Poderosa. Se você ainda não está inscrita, vai aqui embaixo e se inscreve. Bom, que é em relação à reorganização do tempo. Por quê? Porque, no geral, a gente se cobra muito. Então, a gente coloca 40 milhões de tarefas em um único dia. E a gente não dá conta desses 40 milhões de tarefas. E a gente vai criando um estresse crônico que não precisava existir. Então, a reorganização do nosso tempo com essas metas menores, mais pé no chão, elas favorecem a nossa saúde mental. Por quê? Porque você tem a sensação, e é verdade, essa sensação ela é verdadeira, não é só a sensação, de que você, puxa, disso eu dou conta, e disso eu consigo começar e terminar. E é muito bom a gente ver as coisas terminadas, ver as coisas concretizadas. Então, a gente fortalece a nossa segurança, fortalece o nosso bom humor, a nossa saúde mental como um todo, porque a gente iniciou e terminou alguma coisa. E, ao mesmo tempo, a gente não acumula aquele estresse crônico da preocupação.
não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Quando a gente tem metas enormes, a gente acaba olhando mais para o que a gente não fez do que para aquelas que a gente terminou. Mesmo se aquelas que a gente terminou são sensacionais. Então tem que olhar para isso com muito carinho, com muita atenção. E por fim, aqui indica a ideia de desenvolver habilidades de autorregulação, adotar práticas como visualização positiva, uso de recompensas pessoais para fortalecer essa autorregulação e a motivação intrínseca. Sobre esse aqui eu quero fazer uma observação também, a meu ver, importante. Cuidado com o tipo de recompensa pessoal que você vai se dar. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, hoje eu mereço uma caixa de chocolate. Eu fiz tudo direitinho. Aí ferrou. Por que ferrou? Porque você tá comendo ansiedade, praticamente. Então, assim, cuidado com essas recompensas. Olha para um tipo de recompensa que promova a saúde. De repente, fazer uma lista de recompensas saudáveis para começar a implementar no seu dia, na sua semana, é uma ação muito positiva. E não só para quem é portadora de TDAH, mas para todo mundo, beleza? Então, ó, eu vou parar por aqui e essa aula, então, vai estar completinha. Esse aqui é só um gancho da aula que eu preparei para os stories. Sábado, às 9 horas da manhã, você vai lá no meu Instagram, vai abrir os stories e vai ter uma sequência sobre meditação e TDAH que você não vai acreditar. Então eu te espero lá, combinado? Para quem não lembra, @vangravino, tudo junto, beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta, 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!